Olá, bom dia. Quase que eu passo a semana sem cumprir a promessa de vídeo toda semana. Mas nossa, não sei como vocês estão passando os últimos tempos, mas eu vou dizer que eu e algumas pessoas que eu conheço estão enfrentando muitos desafios de várias ordens, né? E eu acho que é importante a gente pensar que os desafios eles só acontecem quando existe uma possibilidade da gente abandonar uma zona de conforto, né? Não existem objetivos quando você é familiar a eles, né? Os desafios eles só são desafios porque eles te tiram de um lugar onde você está confortável. Então, eu sempre procuro compreender os desafios e compreender as dificuldades. É lógico que eu sofro, eu me desespero, eu entro em pânico. Estava até conversando com o Ricardo, falando, cara, do jeito que eu sou neurótica, ainda bem que essa história da Zika tá acontecendo agora depois que eu não tô grávida, porque eu acho que eu ia ficar louca, né? Porque eu tenho essa tendência de me preocupar com as coisas e como diz uma frase que eu acho muito legal, aquilo que você mais sabe ensinar, o que você mais tem que aprender. Então eu sou uma eterna aprendiz de como não viajar na maionese, não pirar nas coisas e não ficar louca quando as coisas acontecem fora do nosso controle e tiram a gente dessa zona de conforto. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho tatuada no meu corpo, agora não vai dar pra mostrar, dormiu, a gente tá indo na feira e ele dormiu, tadinho. Uma coisa que eu procuro exercitar sempre, eu tenho tatuado no meu corpo a frase orai e vigiai. Eu procuro vigiar os meus pensamentos e não deixar que os meus pensamentos ditem a minha realidade. Evidentemente que isso nem sempre eu consigo fazer isso, porque eu sou humana e eu estou aprendendo como todos. Mas eu acho que essa proposta diante dos desafios, eu acho que é uma coisa que me ajuda muito e é algo que eu acho que é importante de passar como mensagem para as pessoas, né? E eu posso citar inúmeras frases bonitas aqui para vocês, motivando vocês a encararem dessa forma, mas eu acho que exemplos são sempre muito bacanas e eu tenho alguns exemplos para compartilhar com vocês sobre como situações difíceis e de desafio na nossa vida, elas estão levando a gente para um outro lugar e elas não são inteiras em si só, quer dizer, não é a última cena de um filme ou de uma novela, o desafio que você está vivendo. É um momento de durante. A situação que está acontecendo está levando você para um outro lugar. E eu acho que quando a gente entende que tudo é passageiro, quando a gente entra em contato com a impermanência e a gente percebe que tudo passa, o bom e o ruim, porque a Terra está se movendo o tempo todo e tudo muda o tempo todo, eu acho que quando a gente consegue enxergar a situação como uma ponte que está te levando para um outro lugar, eu acredito que grande parte das nossas resistências, elas caiam por terra, porque elas não têm mais necessidade de ser. Aquilo é aceito, mas aquilo também vai passar, aquilo também vai mudar e aquilo também vai se transformar em algo mais. Eu tenho 3 situações que eu posso compartilhar com vocês. Eu já falei algumas vezes sobre esse assunto e por isso alguns exemplos, quando eu cito as pessoas falam, eu adoro esse exemplo, então significa que as pessoas elas já ouviram, mas que é um exemplo muito emblemático que foi de um paciente meu que perdeu um voo e escapou de um acidente fatal, né? Mas eu gostaria de compartilhar 3 situações de pessoas próximas a mim, inclusive a mim mesmo, como uma situação que era um desafio, ela foi o passaporte para um outro lugar na vida, um outro lugar de mais harmonia, de mais felicidade, de mais contentamento. A primeira situação é comigo, que depois de um passado amoroso completamente esculhambado, em que parecia que eu escolhia a dedo os piores homens com quem me relacionar, eu fiquei, por fim, depois de uma situação extremamente caótica, por fim eu fiquei 2 anos sem me relacionar com ninguém e então, depois de 2 anos me trabalhando nesse sentido e mal dando beijo na boca por aí, finalmente conheci um cara que era um cara super bacana e começamos a namorar e assim, um cara que pela primeira vez era um cara que trabalhava, era um cara que tinha um carro, era um cara que não precisava que eu pagasse as coisas pra ele e de repente esse cara, o namoro miou em 3 meses e eu tinha tudo pra olhar e falar, cara, como eu realmente não sirvo pra me relacionar com ninguém, como realmente esse aspecto não é pra mim, eu não nasci pra isso, mas foi muito difícil ter que lidar com a situação, mas foi uma forma diferente de lidar com a situação, porque eu encarei como algo
que estava me transportando para um momento seguinte. Eu encarei como algo que era necessário para aquele meu momento, e também, obviamente, eu tive a sorte de coincidir esse término de namoro com a minha ida para o primeiro Namastê. Então eu pude me enxergar num período de luto, de sofrimento, eu pude me enxergar de uma outra forma e ter a certeza de que aquilo tinha sido melhor para mim. E alguns meses depois eu conheci o Ricardo. Então, assim, se eu não tivesse terminado esse relacionamento, se eu tivesse continuado com o cara mesmo infeliz, ou mesmo achando, não, porque esse agora é um cara legal, tem que dar certo, porque eu não posso ser aquela loser que sempre dá errado nos relacionamentos. Se eu não tivesse terminado esse relacionamento, eu estaria comprometida quando eu conheci o Ricardo, e com certeza eu não me envolveria com ele, né, estando comprometida. Esse é um dos exemplos que eu consigo pensar facilmente. E um outro exemplo é o próprio tumor que o Ricardo teve, né? Para quem não sabe, o meu marido, ele teve um tumor no cérebro, vai fazer 2 anos que ele fez a cirurgia, e foi um momento de muito desafio para ele, foi um momento de muita intranquilidade, foi um momento de muito questionamento, e ele, lógico, ele ficou mal, ele ficou deprimido, ele ficou arrasado, ele ficou, passou quanto tempo com medo de ir dormir e não acordar mais? Mais de um ano, né? Sem conseguir dormir direito, mas ele permitiu que essa situação o transformasse, e ele começou a pesquisar sobre meditação e sobre vegetarianismo, e cá estamos nós hoje unidos para sempre nessa coisinha gordinha dormindo aqui do lado. Então, assim, será que se não tivesse acontecido aquele tumor, ele teria tido o interesse de pesquisar mais sobre esses assuntos e sofrer a transformação que de fato aconteceu na vida dele, de se tornar vegano, de me conhecer, da gente ficar junto? Será que isso teria acontecido? Muito provavelmente não. E o terceiro exemplo é de uma amicíssima minha, que muita gente deve estar me ouvindo falar dela, porque é uma pessoa muito querida para mim e tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo, que é a minha amiga Paula Abreu. Ela é escritora e coach de alta performance, e a Paula é de formação advogada, e ela compartilha essa história. Então aqui não tô abrindo a intimidade dela para ninguém, mas a Paula, ela era uma advogada, ganhava uma puta grana, e lá pelas tantas ela foi mandada embora do emprego. Ela tinha acabado de se separar e perder metade do dinheiro dela pro ex-marido. Ela tinha um filho pequeno, e ela permitiu que a situação a transformasse. Claro que ela sofreu, claro que ela ficou mal, claro que ela se questionou, mas ela permitiu que a situação a transformasse. E hoje ela é aí uma mentora de muitas pessoas, inclusive de mim, porque a missão dela é ajudar pessoas a encontrar o seu propósito de vida e o seu trabalho, dos seus sonhos, e se conectar com a vibração da abundância. E hoje ela ganha muito mais do que ela ganhava antes como advogada, fazendo uma coisa que encanta o coração dela, que desde pequena que ela queria ser escritora e nunca tinha levado a sério o próprio sonho. E quando ela foi mandada eu vou colocar aqui embaixo um link para vocês conhecerem. Inclusive a Paula, ela tá lançando, ela tá fazendo, neste momento, né, aqui agora, em fevereiro de 2016, ela tá compartilhando alguns treinamentos online gratuitos. Vocês acessam aqui embaixo, vou deixar o link nas informações do vídeo. E é mais um caso de pessoa que passou por uma situação difícil e que está prosperando na vida e ajudando outras pessoas a prosperarem também. Então eu acho que quando a gente sai do lugar de pequenez espiritual, né, que é um lugar que eu acho que a gente ocupa sempre que a gente acha que a nossa mente sabe o que é melhor pra gente, quando a gente tem essa arrogância de achar que a gente sabe mais do que a vida, né? Eu, quando comecei a enfrentar a minha série de desafios do momento, né, que vocês sabem, eu compartilhei com vocês, apareceu um nódulo na minha tireoide 2 meses atrás, 3 meses atrás. A Paula, ela foi uma pessoa que ela me falou isso. Ela falou: Flávia, você está vivendo exatamente aquilo que você deveria viver. E sabe como eu sei disso? Porque você está vivendo isso. Porque só acontece aquilo que precisa acontecer. Ai, desculpa, gente. É essa mensagem. Você está vivendo exatamente aquilo que você deveria viver. A questão é, quanto tempo você vai resistir a isso? Essa é a pergunta que eu deixo hoje para você. Um beijo e até mais.